Nossas boas-vindas a todos os amigos do Diálogo Espírita. No dia 15 de abril de 1864, em Paris, era lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra básica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Portanto, neste ano, o livro completa 160 anos. Para que os nossos amigos tenham uma ideia, até 2014, portanto, lá se vão 10 anos, somente pela editora da Federação Espírita Brasileira, haviam sido editados, vendidos, comercializados, enfim, 4.490.000 exemplares. É bom lembrar que existem outras editoras que têm os direitos de publicação também, como a do IDE, Instituto de Difusão Espírita, da LAC, da PETI e talvez mais alguma outra. 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo é o tema a ser tratado, o assunto a ser tratado no nosso tema livre de hoje. Para encerrar em reflexões de A a Z, nós vamos falar sobre vibrações e vontade, uma realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Diálogo Espírita está no ar. Olá, amigos. No quadro Tema Livre de hoje, Andréia, Maria Ana e eu, Rose, vamos falar de um tema que é paixão nossa, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras da codificação que sensibiliza os corações até hoje. Vou pedir a Andréia que fale sobre o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, para nos dar uma ideia, histórica. Em 1864, no dia 15 de abril, Allan Kardec lançava a terceira das mais importantes do Pentateuco, que são as obras básicas do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro lançamento, a primeira edição, não recebeu esse nome. Kardec achou por bem colocar a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. 3 anos depois é que ele, fazendo uma sequência de revisões, recebendo o auxílio dos espíritos protetores que também participaram da codificação, que ele modificou o nome, o título, para o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma obra extremamente importante, porque ela traz toda a vida de Jesus, seus princípios morais, o princípio do ensinamento de Jesus. É como se fosse uma obra para trazer esperança, para que a gente pudesse olhar em qualquer momento, abrir o Evangelho e sentir que não estamos sozinhos, sentir o Cristo junto com essa obra incrível. Então, tem muito a que se falar desse livro, Rose? O que ele fez? Ele estava estimulado pelos espíritos a criar, a codificar, a reunir mensagens e trazer os ensinamentos do Evangelho que mais se adequavam aos temas morais que ele tinha em mente, que tinham a ver com a doutrina espírita, e trazer uma explicação sobre esses temas atualizada, porque a linguagem antiga fazia as pessoas lerem o Novo Testamento quase como se recitassem uma oração decorada, sem entenderem o seu significado e sem aplicá-lo às circunstâncias atuais. Então ele selecionou os temas e tentou reviver e interpretar aqueles temas antigos à luz do conhecimento espírita, trazendo o desenvolvimento daqueles diversos aspectos do Evangelho que mais se coadunavam com a tarefa espírita. O que aconteceu? Ele começou a codificar, a reunir, e estava em dificuldade para acabar aquela primeira revisão. Quando saiu a primeira edição, um pouco antes, em 1863 ainda, ele alugou uma cabana de praia, acredita, em Santo André, no litoral da Normandia, se retirou lá, ficou um período retirado e fez toda a revisão da obra, modificando e adequando. Esse primeiro título, inclusive, que ele revisou depois, ele teve diversas sugestões para modificar, dos espíritos, de editores, de amigos, e no fim decidiu por Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o seu próprio critério. E buscou trazer uma atualização daqueles temas de Jesus
tratando dos diversos aspectos que a Mariana vai expor depois, mas teve um problemão. Enquanto ele publicou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, ele ainda conseguiu o imprimatur, né? Conseguiu autorização para imprimir. A Igreja Católica, que era predominante já na época, de novo, na França, ficou em cima, mas deixou imprimir. Quando saiu o Evangelho segundo o Espiritismo, tratando de temas, né, diferentes, com visão diferente do catolicismo então dominante, falando da reencarnação, falando da pluralidade dos mundos habitados, trazendo diversas concepções mais atualizadas dos temas de Jesus, em poucos dias as obras espíritas, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, estavam na lista, né, do Index Proibitório, proibidas para todos os crentes, né, lerem. Foi proibida e quase banida se não fosse a liberdade já existente em território de França. Como que está estruturado o Evangelho, Mariana? Então, o Evangelho está estruturado na introdução e depois em 28 capítulos e a coletânea de preces espíritas, né? Então, ali na própria introdução, ele vai trazer o objetivo da obra, né? Que essa introdução está subdividida em 4 itens, né? Então, o objetivo da obra é a autoridade da doutrina, notícias históricas, e também ele vai falar sobre Sócrates e Platão, né? Que são os precursores da doutrina. E aí vem do 1 ao 5º capítulo, ele vai falar sobre o entendimento da obra, a autoridade de Jesus. Ele vai apresentar, eu não vim destruir a lei, né? Então ele vem apresentar Jesus. Então do 1º ao 5º traz essa sequência. Do 5º ao 10º, ele vai trazer o processo de redenção individual, que são as bem-aventuranças. É um convite, bem-aventurados. E do 10º ao 17º, ele vai trazer o exercício diário, que é a orientação. Sedes perfeito, amar o seu próximo, né? E aí, do capítulo 8º até o 26º, é coletivo, é a redenção coletiva. É um convite, muitos os chamados, poucos são os escolhidos, né? E quando ele vai do capítulo do 27º ao 28º, que é a redenção final, é aquela reunião, aquela união com Deus. Buscai e achareis, batei e a porta vos abrirá. E no final, a coletânea de preces espíritas. E aí o pessoal fala assim, puxa, mas espírita não sabe rezar? Não sabe fazer prece? Não sabe fazer oração? É porque o espírita não faz prece decorada. Ali é uma sugestão de como poderemos fazer e para quem se destina a fazer essas preces. Então é uma religação com Deus, é a união do homem. Através da prece, a humildade que nós temos em nosso coração em reconhecer a grandeza de Deus. O Evangelho, né, ele traz uma estruturação que nos permite entender o aspecto da consolação da doutrina espírita. Por quê? Porque ele trata os principais aspectos da vida humana, das leis morais, não no sentido das leis morais que regem as relações em sociedade só do Livro dos Espíritos, mas daquelas que devem reger a conduta humana, trazendo, por exemplo, a caridade como máxima, né, de vida, em oposição ao que era aceito na época, fora da igreja não há salvação, né, ele propõe fora da caridade não há salvação. E para o nosso uso diário no culto do Evangelho do Lar, na leitura, né, nas meditações, ele é interessantíssimo. Quando eu era criança, assim, meninota, né, nova, muito pobre, né, sem nada, caía sempre essa página aqui para mim. E tu, pobre criança, devotada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dá a erva, tenha confiança nele e ele não te abandonará. Ai, aquilo para mim era o máximo, assim. Um dos trechos também que eu acho assim mais lindos, eu não sei se vocês concordam comigo, do Evangelho segundo o Espiritismo, é esse aqui, que foi originalmente assinado como o Espírito de Jesus, e depois na Revista Espírita.
E depois, revisado no Evangelho, saiu assinado pelo Espírito de Verdade, que é a mesma coisa, é sob o comando de Jesus. Ele diz assim: venho como outrora dentre os filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas, escutai-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, deve relembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina, é como um ceifeiro, até em feixes o bem disperso pela humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. E assim vai. Nossa, eu tenho um monte de trechos assim, prediletos. Se é que pode ter mais de um predileto, né, no Evangelho. É uma obra que realmente compensa a gente meditar em família, ler com os filhos, sem endeusamento, sem crença cega, mas que nos fala ao coração. André, o que você gostaria de colocar mais a respeito do Evangelho, a importância da obra? Eu acho tão interessante a gente observar que o Evangelho é esse livro que a gente pode abrir num momento que não estamos bem, que estamos nos sentindo angustiados, como você fazia quando criança. E ele sempre. E aí a gente recomenda, os autores espíritas também recomendam que se abra aleatoriamente, sem você abrir numa sequência. Então você faz uma oração e abre o livro aleatoriamente. Sempre cairá uma informação importante, um trecho, uma parte importante, que é aquela parte que precisamos ter de instrução naquele momento. Isso é um mentor falando conosco. Então, sempre que estivermos com alguma dificuldade, que a gente feche os olhos, eleve o pensamento a Jesus e peça a orientação do mentor e abra o Evangelho. Você vai ver que mais tarde talvez não faça muito sentido naquele momento, mas mais tarde aquele trecho que caiu fará todo sentido. E a gente comemora esse ano 160 anos da primeira edição. E a doutrina espírita, ela traz, né, uma campanha bem bonita, segundo a Federação Espírita, que você pode acessar no site, que é a gente conseguir deixar um livro espírita em algum lugar para que alguém que nunca teve contato com a doutrina possa receber essa obra. Então é como se a gente doasse um livro espírita, né? Deixa o Evangelho, ou deixa algum outro livro da codificação, ou algum outro pequeno livro espírita em algum lugar, para que alguém em algum momento entre em contato com essa obra e faça isso. Esse livro é um livro de apoio, né? Como você falou, a gente se sente confortado quando abre essa obra. Então, não tem o que dizer, né? Consola. E lembrando que o Evangelho, a doutrina espírita é cristã, porque nós temos o maior modelo de perfeição, que é Jesus. Então, por isso que a doutrina espírita, além de ela ser reveladora, ela é consoladora. É bem o que a Andréia está falando, né? Quando você está num momento tão difícil, você faz uma prece, você se silencia e faz aquela prece, você pede e depois você abre o Evangelho, tem ali a consolação, porque a doutrina espírita é cristã. Jesus é o nosso mestre, modelo maior. O que nós temos que lembrar, né? Falando do Evangelho segundo o Espiritismo? As dificuldades para ele ser lançado, a celeuma que ele causou na época do seu lançamento e até hoje, né, a contradita que ele sofre. Por quê? Porque ele trata dos trechos do Evangelho de Jesus, atualizando a linguagem na interpretação. A transcrição é fiel ao original, em uma das traduções, geralmente a grega. Mas ele atualiza a interpretação, tentando relembrar de que forma Jesus explicou aquilo, sem todos os acréscimos e acessórios que foram sendo incorporados ao longo dos séculos. Por exemplo, quando fala sobre a oração, né?
Lembra que nós não precisamos de intermediários, mas que para orar a Deus, basta se retirar a seu quarto e mentalizar. O que significa isso? A interiorização do pensamento na busca com a comunhão com Deus diretamente, sem intérpretes, sem necessidade de sacerdócio organizado, de terceiros que ministrem sacramentos, porque Deus está presente ao nosso redor, em toda parte, acessível, como Jesus ensinou. Quando Jesus falava da reencarnação, conversando com Nicodemos, é necessário nascer de novo da água e do Espírito, voltar ao ventre da mãe para ter novas experiências, esses trechos do Evangelho são trazidos da sua forma primitiva e interpretados de acordo com as revelações que os Espíritos fizeram, mas que tentam reproduzir o original que Jesus nos trouxe, em que realmente falava da reencarnação. Quando ele diz, por exemplo, que João Batista era o Elias que havia retornado, mostrando que todo o conhecimento espírita, ele se reflete, se baseia, se fundamenta nas revelações de Jesus, atualizando a linguagem interpretativa, tirando aquele aspecto místico e procurando, de alguma forma, relacioná-lo com o nosso cotidiano, para que a mensagem de Jesus não se perca na exterioridade, na interpretação superficial, mas que possa realmente ser alimento para a nossa alma, a refletir-se em nosso lar. Nós gostaríamos de convidar a todos, sem misticismo, a fazerem uma leitura do Evangelho semanalmente em casa, uma oração, interpretação com as crianças, com os demais membros da família que aderirem, para que a palavra de Jesus possa estar em linguagem atual, adequada às nossas necessidades e nos mostrando o caminho. Tentem adquirir a obra, espalhar por aí, mas principalmente vamos fazer um esforço para vivenciá-la, exemplificá-la e cultivá-la nas conversas do lar. Muita paz. O que sabemos a respeito das colônias espirituais? É um dos assuntos desta edição do jornal Comunicação Espírita, que traz no seu editorial as perigosas infiltrações no movimento espírita e ainda a coincidência para o espírita da ética com a moral. E em conexões e reflexões de A a Z, ciúme, cobrança, curiosidade, disciplina e desilusão. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Prezados amigos, vibração e vontade são os dois tópicos que nós vamos analisar aqui, eu e a Rose, no Reflexões de AZ de hoje. E vamos começar por vibrações. Rose, a física, ela nos diz que vibração pode se referir a movimentos oscilatórios de um certo ponto de equilíbrio, de corpos materiais, ok? Especialmente inanimados, isso aí estou acrescentando por conta, que pode, uma vez, submetidos por forças externas. Mas quando nós usamos o termo vibração, vibrações no plural, no nosso meio, no meio espírita, os esotéricos também usam bastante. A que exatamente nós estamos nos referindo? Para mim, à medida que estudo, que entendo um pouquinho, a ignorância fica um pouquinho menor, porque temos muito que aprender ainda. No fundo, estão se referindo à mesma coisa. Por quê? Os espíritos nos dizem que tudo que existe no universo é formado de fluido universal ou fluido cósmico, para evitarmos a redundância fluido cósmico universal. Isso foi considerado ultrapassado em determinado período, o termo do uso fluido, etc. Mas hoje a física diz que tudo que permeia o universo, que não existe o vácuo absoluto, o vazio absoluto. É como que um campo quântico, uma espuma quântica, os termos variam, em que partículas virtuais se manifestam e que no fundo existe alguma coisa que permeia e que se move como se fosse um fluido, que se amolda e se manifesta em diferentes vibrações. A própria matéria que existe, segundo as teorias mais recentes, estaria estruturada a partir de partículas minúsculas que se transfiguram em ondas e que se manifestam e se modificam conforme seu teor vibratório.
e se organizando formam todos os corpos existentes. Ora, no domínio da doutrina espírita, o que nós temos? André Luiz nos diz que tudo que se manifesta em calor, luz, energia, magnetismo, no fundo, são formas vibratórias diferentes das mesmas partículas materiais básicas, o que é a mesma coisa que a física está chegando. O nosso pensamento, ao agir sobre esse fluido cósmico ou matéria básica, ele transmite aquilo que forma todo o universo. O que forma todo o universo? Se tudo que forma a matéria é igual, só modificado pelas suas vibrações. Informação. À medida que a nossa informação, que flui do nosso pensamento, transfigura essas ondas que nos rodeiam e lhes transmite as suas características, boas ou más, elevadas ou inferiores, preocupadas ou descontraídas, amorosas ou raivosas, transmite informação a essa matéria básica que, de acordo com a vibração que assume para transmitir essa informação, terá ondas mais longas, mais lentas, que não produzem luz, ou mais curtas e rápidas, que produzem luz e que caracterizam a esfera dos espíritos superiores. A vibração, portanto, caracteriza aquilo que nós produzimos de nós, que Deus produz, que os outros espíritos produzem, e que imprimem as suas características pessoais, mais lentas, mais rápidas, mais luminosas, mais obscuras, a tudo que nos rodeia. Constrói o próprio substrato do mundo espiritual, que é feito de matéria básica transformada, e que, de acordo com a vibração que tem, se revela em esferas superiores, mais rápidas, mais curtas, mais luminosas, ou em esferas inferiores, mais longas, mais demoradas, ainda obscurecidas, que a ausência de luz produz sombra. Eu, sintetizando isso que você acabou de colocar aqui, eu gostaria de colocar o seguinte, ó. Recolhido em algum lugar, obviamente que não é conclusão minha isso aqui. Padrão vibratório é constituído por pensamentos, valores, reações, crenças, condicionamentos, ideias, ambiente, reações emocionais. E aí diz o seguinte, estados como vergonha, culpa, apatia, tristeza, cobiça, raiva e orgulho baixam a nossa vibração. Ondas lentas. Em contrapartida, a coragem, a autenticidade, o otimismo, a generosidade, a compreensão, amor, a alegria, a paz e a compaixão elevam a nossa frequência vibracional e o nível de consciência. Estamos o tempo inteiro, transmitindo informação. É isso que nós fazemos. O que modifica o mundo que nos rodeia? Então, quando nós, informação mental. Antes de nós passarmos para o segundo item, não sei se você concorda comigo, quando a gente diz assim que na casa espírita ou em casa nós fazemos uma vibração por alguém, isso que é importante, que eu gostaria que ficasse bem claro para eles, bem palatável. O que é que nós estamos fazendo? Quando nós fazemos uma prece, nós estamos vibrando, mas vibrando o quê? O que é que nós... Então, é isso que você colocou, nós estamos acionando o fluido cósmico universal e, através da prece, nós estamos emitindo energia que vai alcançar o alvo de alguma maneira. Assim como aquele que tem o ódio, a raiva, está vibrando também, só que negativamente, em ondas com informação obscura, longe da luz. É nossa escolha, A informação que nós produzimos, alimentamos e conectamos, transmitimos ao mundo ao nosso redor. As vibrações são resultado do quê? Da informação que transmitimos, tanto mais elevadas, quanto mais espiritualizados foram os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e atos. Ok, vamos passar para o segundo item. Vontade aqui do dicionário, Rose? Diz que o que é vontade? É desejo, querer, aspiração, capacidade de tomar decisões e realização de um ato, atingir uma meta. Então, vontade é aquilo que, se eu consigo entender bem, é uma força motriz, que faz com que você direcione, porque o livre-arbítrio, ele nos permite saber o que é certo e errado, mas se nós não tivermos vontade, e aí depois que vem a expressão força de vontade, que parece ser uma vontade elevada ao quadrado, não basta uma vontade tíbia, uma vontade que se fixa numa meta, como ele diz aqui, atingir uma meta, construir um projeto,
levar a efeito um ato, se ele oscila, se ele é muito fraco, porque ele não se fixa naquele... Então precisa ter uma força de vontade, eu quero ser aprovado no vestibular. Para isso, vai ter que empenhar muita energia para estudar bastante, se dedicar e tal, senão não vai conseguir passar. Eu querer ser aprovado no vestibular não é vontade, é desejo. Nós temos Mas ele está dando como sinônimo. Está dando. No dicionário comum, né, popular, dá mesmo. 12, né? Mas a gente tem que distinguir. Desejo é aquela aspiração da alma. É buscar alguma coisa, é querer alguma coisa. Impulsiona e nos dá uma meta para agir. Emmanuel nos diz que nós temos dentro da mente, e para mim é uma classificação que, entre outras, né, é interessante, alguns departamentos. O do desejo é aquilo que nos leva a buscar alguma coisa, a querer alguma coisa que nos parece boa porque a desejamos, segundo Spinoza. Outro departamento da nossa mente seria o da memória, em que nós temos toda a nossa experiência passada. Outro seria o da inteligência, em que temos todas as nossas aquisições intelectuais. Outro da memória, em que rememoramos tudo aquilo que já vivemos e que constitui aquilo que nós somos hoje. Mas, gerenciando tudo isso, nós temos o botão liga-desliga. Esse é a vontade. A vontade, ela suplanta o desejo, que é instintivo, e é o exercício da razão sobre o desejo, que nos leva a agir, porque podemos desejar profundamente alguma coisa e, exercendo o nosso controle racional, decidimos que não vamos buscar o objeto dos nossos desejos, porque não está de acordo com aquilo que a nossa experiência, a nossa intelectualidade, a nossa razão nos leva a querer construir e que gostaríamos para nós mesmos. Então, a vontade é o botão da racionalidade que, apertado, nos leva a agir ou a não agir perante determinadas circunstâncias. A vontade, segundo os espíritos, é a gerência esclarecida dos departamentos da nossa mente e a nossa maior capacidade construtiva, porque nos leva a gerenciar os desejos para ver se eles são adequados com aquilo que a nossa racionalidade já aceita, que a nossa experiência indica. Quando o desejo está desgovernado e a vontade não se manifesta, o homem é como uma criança que vai em busca do doce mais próximo a qualquer custo, acarretando para si mesmo consequências indesejáveis, às vezes ao longo de diversas vidas. Quando ele aciona a sua vontade esclarecida e decide vou agir ou não vou agir, é que ele demonstra suas conquistas já superiores da alma, dominando o instinto e impulsionando a sua ação na direção da meta que racional e emocionalmente ele elegeu como a mais desejável. A vontade está muito acima do desejo. Às vezes pode estar justamente diametralmente opostos, né? Lados opostos. Porque a gente fala assim, bom, a pessoa ela era viciada, enfim, no tabaco e tal, daí ela quer largar de fumar. E daí é isso mesmo, tem o desejo. Ela deseja um cigarro. E ela, por isso que eu falei a nossa expressão usual de falar em força de vontade. Ele decidiu que vai parar, mas se não for uma coisa realmente... Tem que direcionar energia para isso, que é a expressão da vontade. Exatamente. Ele diz, não, eu sou mais forte do que o desejo. Que o desejo é instintivo, como você colocou, o próprio da dependência, no caso. E a vontade é a razão agir. É a razão, ele tem que ser mais forte, ele tem que dominar, sem dúvida nenhuma. Bem, nós ficamos por aqui no nosso Reflexões de AZ de hoje. E nos despedimos, esperando contar com a audiência de todos vocês. Desejando que as vontades sejam muito elevadas. Inclusive para assistir o nosso programa. Grande abraço a todos. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEVR no YouTube.